Na aula passada, conversamos sobre a visão nacional e internacional sobre educação inclusiva. O primeiro país que a gente viu e que tem uma situação modelar para o resto dos países em relação à educação inclusiva foi os Estados Unidos, né? Então a gente se baseou em dois argumentos fortes que os Estados Unidos têm em relação à prática da pedagogia inclusiva. Depois a gente viu Portugal, África do Sul e Índia, né? Em relação à África do Sul e Índia, o que a gente reparou foi que alguns dos problemas enfrentados por esses dois países são semelhantes ao que nós enfrentamos no nosso cotidiano e educacional. Boa aula! Bom, então vamos começar mais uma aula, né? E nessa aula a gente vai tratar do que as pesquisas sobre educação especial dizem, nos apontam como conhecimento, né, importante para o cotidiano da educação inclusiva, e vamos lembrar do que é o processo de conhecimento, como é que ele é construído, né? Então, o conhecimento que se pratica dentro das universidades e nos órgãos de pesquisa, ele é sempre fruto de um processo social e é através da atividade de pesquisa, né, que esse processo, que é social, se realiza. Então, agora vamos ver diretamente, né, do que esse conhecimento produzido nesta área trata e o que ele aponta para a própria educação especial de todo dia na escola regular. Os principais temas pesquisados na área de educação especial, eles tratam do ensino e da aprendizagem, né? Eu tenho algumas ressalvas em relação a essa palavra tornada única, porque eu acho que tem diferenças, né? Tem métodos de ensino e tem maneiras de aprender, e quando a gente coloca essas coisas juntas numa palavra só, como se fosse couve-flor ou guarda-chuva, parece que elas se tornaram um único processo, e não são um único processo, são dois processos. Quando eles convergem, a gente tem sucesso acadêmico. Lamentavelmente, na maior parte das vezes, esses processos não convergem, né? Um ensino que deveria estar todo voltado para a aprendizagem ser o mais importante dentro do sistema educacional, acaba se afastando dos modos de aprender dos alunos, né? E aí os professores querem que os alunos corram atrás do ensino, quando na verdade eles é que deveriam estar voltados para as estratégias de aprendizagem. Isso na educação especial assume uma importância ainda mais dramática do que na escola para os ditos normais. Um segundo ponto, né, tratado dentro da educação especial, né, como uma área de conhecimento, é o que diz respeito à formação e capacitação de recursos humanos. Isso a gente vem falando o tempo todo, né? Como é que tem que ser esta formação do magistério, né, e de outras pessoas envolvidas na educação especial, os chamados especialistas, para estar praticando essa educação inclusiva. Será que a gente não tem que estar flexibilizando também, né, o currículo do magistério e o currículo de outras áreas da saúde, como é o caso da fisioterapia, da fonoaudiologia e da própria psicologia? Bom, outros temas, né, de pesquisa na área de educação especial, eles dizem respeito às atitudes e percepção de pais e profissionais
em relação à população especial. Por que atitudes e percepção? É a maneira como os pais e todas as pessoas que lidam com alunos com necessidades educacionais especiais veem esses alunos, veem em termos de possibilidades e não de limitações, né? Porque é muito mais fácil ver as limitações do que ver as possibilidades e ver as estratégias que as próprias crianças passam a construir para dar conta e superarem as suas limitações. Bom, um outro ponto diz respeito à integração desses alunos com necessidades educacionais especiais e a própria política de inclusão, tal como ela começa a ser praticada em algumas partes do país. Depois a gente tem, novamente, a questão da profissionalização, mas da profissionalização agora desse aluno com necessidade educacional especial, né? A gente não tem que pensar só na educação dele, mas numa educação voltada para o trabalho. Porque parece que no Brasil essas coisas ficaram desvinculadas, quer dizer, ficou um grande abismo. Não, ele teve escola, mas será que basta ter escola? Será que ele não tem que ser totalmente integrado na vida social, né, na sociedade como um todo? Ele não tem que estar lá trabalhando, né, sendo autônomo no seu cotidiano? Então, algumas pesquisas vão se ocupar dessa temática. Bom, agora vamos lá ver mais de perto, né, essas áreas de conhecimento dentro da pesquisa em educação especial e vamos começar novamente por uma, né? Eu falei de ensino-aprendizagem, então agora a gente vai ver mais de perto ainda essa questão do ensino-aprendizagem. E eu queria começar falando do texto da professora Leila Nunes, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais especificamente, foram sugeridos o desenvolvimento de pesquisas complementares, o aprofundamento das questões levantadas, a expansão de referenciais teóricos para a elucidação de novas questões, a verificação dos fundamentos teóricos de propostas educacionais para alunos com necessidades especiais, divulgação dos efeitos produzidos pelos programas e/ou procedimentos estudados, a utilização desses em atividades curriculares em sala de aula ou em atividades rotineiras no lar, a criação de serviços específicos e a inserção dos conhecimentos produzidos no currículo de cursos de formação em educação especial. Bom, em relação a esse trecho do texto da professora Leila Nunes, que vocês acabaram de ouvir, né, o que eu preciso comentar acerca disso, aliás, é uma pessoa que eu conheço, é minha colega de trabalho, né, e que se discute dentro da Faculdade de Educação como um todo, é a própria questão da continuidade entre as pesquisas, né? Não é uma continuidade. Quer dizer, um pesquisador não começa de onde o outro parou, ou tenta aprofundar alguns aspectos da pesquisa do colega, né? Em geral, ele começa de um outro tema dentro daquela área. Então, a gente não tem uma sequência de trabalhos, né? E essa fragmentação, ela é muito maléfica para a própria produção de conhecimento. Quer dizer, ela não leva, não ajuda na formação do professor, né? Porque a pesquisa tem essa função também. A gente não pesquisa por pesquisar, para o nosso enriquecimento pessoal, né? A pesquisa tem que estar voltada para uma intervenção na realidade, né? Esse é um dos papéis principais, modificar a realidade na qual a gente está inserido. E se as pesquisas não têm a sequência necessária, elas acabam não podendo ser usadas e aplicadas nesse cotidiano escolar, cujo aspecto a gente precisa modificar, né? Então, quando a professora Leila Nunes fala da fragmentação e da descontinuidade, na verdade, ela está querendo atacar esse ponto específico, que é a questão da formação e do cotidiano do professor que trabalha com educação especial. Ele precisa de recursos teóricos, recursos pedagógicos, e as pesquisas teriam que estar voltadas para essa finalidade, tá? Então, quando a gente está falando desse tema da área de conhecimento,
de ensino e de aprendizagem, na verdade, a gente está se debruçando para esse aspecto da produção de conhecimento. Né? Que conhecimento está sendo produzido na área de ensino na educação especial e que conhecimento está sendo produzido em relação às formas de aprendizagem que as crianças, os alunos, os adolescentes, portadores de necessidades educacionais especiais, que estratégias de aprendizagem eles vão criando no seu dia a dia escolar. Bom, agora vamos assistir um depoimento de uma professora e pesquisadora da área de educação especial, né, e fazer alguns comentários sobre esse depoimento. Eu sou a professora Deise Mohr Baumel, sou formada em pedagogia, com habilitação em administração escolar e magistério. Tenho também pós-graduação na área de educação especial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e nas variadas áreas da educação especial. E escrevo atualmente uma tese de doutorado sobre síndrome de Down, a intervenção humana e tecnológica, linguagem, leitura e escrita. Eu sou mãe de um adulto, atualmente com 30 anos, o Alexander Baumel-Orlovsky, afetado pela síndrome de Down. Acredito que ainda falta muito para que o Brasil chegue num ponto ideal relacionado à educação especial. No Brasil, hoje, nós temos muitas pesquisas sobre a área da educação especial. Vem se modificando de uma década para cá a questão da pesquisa envolvendo as pessoas dentro da área da educação especial. Há uma década atrás, as pessoas realmente, muitos acadêmicos que desconheciam todas essas potencialidades das pessoas com necessidades especiais, simplesmente nem aceitavam os nossos trabalhos. Ainda considero que são poucas as pesquisas em comparação com os países de primeiro mundo. É óbvio que quando nós comparamos com países de terceiro mundo, o Brasil tem toda uma produção científica bastante significativa. É muito importante que os pesquisadores das áreas que trabalham, que desenvolvem seus trabalhos dentro da área da educação especial, sejam reconhecidos pelos sistemas educacionais brasileiros. Porque existe ainda todo um preconceito relacionado aos professores e aos educadores que atuam na área da educação especial. Muitos educadores do sistema regular de ensino no Brasil não reconhecem as potencialidades e os grandes programas e as grandes possibilidades educacionais que estão dentro do sistema de educação especial. É muito importante que haja uma troca dessas informações todas e que, ao mesmo tempo, também essas informações sejam disponibilizadas não só na internet, mas na grande mídia, oral, televisiva, falada, de todas as formas, para que as pessoas saibam que grandes recursos e grandes informações e, ao mesmo tempo, também conhecimentos que nós temos dentro da área da educação permeiam e podem favorecer muito o sistema de ensino regular. Como a gente acabou de assistir no depoimento da professora e pesquisadora aqui do Paraná, ela chama atenção para as diferenças entre a educação inclusiva e especial que é praticada no Brasil e que é praticada em outros países. Né? E ela está comparando com países de primeiro mundo e, obviamente, a gente sai perdendo muito nessa comparação. Não só em relação à educação especial, mas em relação à educação como um todo. Quer dizer, eles têm muito mais recursos humanos, muito mais recursos materiais, muito mais verba destinada à educação. Né? E tem mais experiência, mais conhecimento produzido dentro dessa área, aplicado. E ela faz essa comparação. Ela mostra também, né, como a educação especial teve um momento na história da educação brasileira que ela foi muito mal vista, ela foi até negada pelos profissionais da área de educação. Eles não queriam muito saber o que estava acontecendo nessa área, como se ela fosse uma área menor da educação brasileira. Né? E de 10 anos para cá, essa situação se modifica bastante. Né? Quer dizer, desde que se começa a falar de educação inclusiva e de educação para todos, é que o conhecimento produzido na área de educação especial vai assumir uma relevância que ele antes não tinha, né, dentro do sistema educacional brasileiro. Né? E, por último, eu queria comentar também de que muitas das pessoas que estão ativamente envolvidas com a educação especial, tanto como professores ou como pesquisadores desta área, né, de uma maneira geral, eles têm uma ligação pessoal com a educação especial. Né?
ou por serem pais, ou por terem parentes, ou por terem amigos, né, que têm crianças com necessidades educacionais especiais e que os mobilizaram de tal maneira para se aprofundarem no tema, para dedicarem as suas carreiras profissionais ao desenvolvimento desse conhecimento. Né? Isso é um ponto bem significativo que poucas pessoas comentam, mas eu queria estar comentando aqui com vocês, até porque minha trajetória profissional, né, durante 15 anos eu fui psicóloga escolar e eu lutei muito dentro da escola para que se acabassem com as turmas especiais, as classes especiais, para que as crianças pudessem conviver e que para que as turmas regulares, de uma forma generalizada para a escola toda, estivessem recebendo crianças com necessidades educacionais especiais. Né? E eu tenho uma grata satisfação de dizer que eu ganhei esta luta, né, e que a escola como um todo aderiu a essa proposta. Bom, quero emendar esse meu depoimento com a questão de formação e capacitação de recursos humanos, porque para a gente poder fazer essa inclusão no cotidiano, essa inclusão de fato, né, de verdade, efetiva, ela acontecer dentro da escola, a gente precisa estar totalmente voltado para a formação dos docentes. Né? E eu prezo muito a formação em serviço. Né? Eu acho que aí o professor trabalhando, com as dificuldades que ele vai encontrando, com as limitações de conhecimento que ele começa a perceber que ele tem, que é possível você estar trabalhando mais teoria e prática de uma maneira articulada, né? Porque essa é uma dificuldade da área de educação especial. Né? Ou você forma muito bem teoricamente esse professor, mas aí ele vai para a prática e não consegue desenvolver uma atividade com o aluno de maneira nenhuma, porque ele não sabe como manejar a atividade pedagógica na prática, né? Ou você forma ele muito voltado para a prática, para criar atividades, mas ele não sabe se embasar teoricamente ou criar outras práticas. E aí é a própria pesquisa que pode produzir conhecimento nessa área, né, da formação do magistério. E um outro ponto que as pesquisas mostram é que para esse conhecimento ser melhor referenciado, melhor referendado, né, para o professor, ele precisa escutar o aluno portador da deficiência, portador da necessidade educacional especial. Bem, um outro aspecto é que se refere às atitudes e à percepção de familiares e profissionais em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais. Por que isso é importante de ser estudado? Né? Porque na medida que a gente escutar mais da voz das pessoas que trabalham com esses alunos, da voz aos familiares que cuidam dessas crianças e desses adolescentes no cotidiano, a gente vai poder aprender mais sobre a melhor maneira de estar indo ao encontro das necessidades que eles precisam, das estratégias que eles necessitam de nós para eles poderem mostrar as suas habilidades, as suas potencialidades. Né? Se a gente não escutar essas pessoas, a gente não vai poder produzir um conhecimento que esteja referendado na realidade. Vai ficar um conhecimento abstrato sobre esse assunto, porque é o próprio aluno o que mostra para a gente, né, o que ele pode fazer ou o que ele deseja fazer e quais os meios que ele necessita da escola e da família para poder atingir as suas metas. Né? Como é o caso de um aluno que tinha na escola que eu trabalhava, que desejava muito poder se locomover pela escola por um outro meio que não fosse a cadeira de rodas, que ele achava que era um impedimento a ele na relação com os colegas. E aí ele me solicitou que arranjasse uma outra maneira dele estar andando pela escola, né? Andando entre aspas, mas era como ele desejava estar dentro da escola. E depois da gente pensar junto, ele me pediu umas joelheiras para poder estar se locomovendo e estar mais próximo dos colegas. E isso foi ótimo, quer dizer, a retirada da cadeira de rodas em determinados momentos do horário que ele passava dentro da escola, possibilitou uma integração maior, um vínculo afetivo muito maior
com os colegas da turma, né, que não teria acontecido se eu não tivesse escutado ele, se os professores também não tivessem pensado junto e estando junto nisso. Ou seja, isso serviu para que a gente mudasse a nossa maneira de pensar, né, em relação a outras crianças que tinham na escola e como que a gente poderia estar atendendo melhor esses alunos. Agora, imaginem se as pesquisas se dedicarem a essa temática, né? Quantas pessoas, quantos alunos serão beneficiados com o conhecimento que a gente produzir na área da percepção e das atitudes dos familiares e profissionais em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais. Bem, agora eu queria convidar vocês a gente fazer um intervalo, né, tomar uma água, né, um recreio, conversar com um colega, debater e tal, e daqui a pouco a gente volta para estar terminando essa aula sobre pesquisa na área de educação especial. Bem, voltamos do intervalo, vamos continuar dentro da temática que a gente estava vendo, que é a questão das pesquisas na área de educação especial e como que a gente pode fazer para avançar o conhecimento nessa área, né? Que tipo de pesquisa a gente necessita nesse momento? Que tipo de conhecimento precisa ser produzido em maior quantidade e qualidade na área de educação especial? Então, um dos temas de pesquisa que é extremamente importante para a prática da educação inclusiva é a questão da integração e inclusão educacional. Especificamente, sobre as percepções dos colegas a respeito da presença de alunos com necessidades educacionais no ambiente regular de ensino. É importante que as pesquisas nessa área se dirijam e deem voz aos outros alunos que convivem com crianças com necessidades educacionais especiais. Por quê? Porque se esses alunos nos falarem do quanto que eles aprenderam nessa convivência e por que aprenderam e como aprenderam, a gente pode estar facilitando e criando outros recursos para esses espaços físicos e para esse ambiente socializador. Um outro ponto vai dizer respeito, né, às interações sociais que ocorrem naturalmente entre as ditas crianças normais e os portadores de necessidades especiais. Ou seja, as pesquisas precisam se dirigir para a qualidade dessas interações, né, para os vínculos afetivos que estão sendo gerados no dia a dia das crianças, dos alunos, nas ajudas que as crianças normais estão dando para as outras crianças e para a aprendizagem também que está ocorrendo nessas interações, né? Um outro ponto é o papel do adulto na mediação dessas relações, né? Porque o que eu vi como psicóloga escolar é que os adultos ficam muito mais, aspas, incomodados, né, com a integração, com a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais do que as próprias crianças. E há um preconceito em relação a, se meu filho que é normal ficar numa sala com crianças que são portadoras de deficiências, é possível que o meu filho regrida, quando é exatamente o contrário que acontece. A criança dita normal, ela avança muito mais, né, em termos das suas qualidades, né, do que ela desenvolve emocionalmente, desenvolve como uma criança com uma cidadania democrática, do que se ela não tivesse passado por essa experiência. E como uma coisa puxa a outra, a gente precisa estar pensando também nesse adulto profissional e no papel de mediador, né, que ele tem que fazer necessariamente para promover uma relação social e afetiva de melhor qualidade. Uma outra questão, né, é pensar nas necessidades apontadas pelas pesquisas, né? Porque se por um lado as pesquisas precisam avançar muito
ainda na área de produção de conhecimento, por outro, o que a gente já tem de conhecimento produzido vai mostrar para a própria área de educação especial o que é necessário fazer, né? Então, um dos pontos que é necessário avançar, né, no cotidiano pedagógico da educação especial é como a gente vai desenvolver o treinamento profissional em ambiente regular de trabalho. Isso eu já falei um pouco aqui, porque eu prezo, né, como psicóloga e educadora, a questão da formação em serviço, não desvinculada do ambiente de trabalho, né? Quer dizer, o professor em sala de aula, né, com as limitações que o próprio trabalho vai mostrando para esse professor e ele sendo capacitado em alguns horários. Isso implica em quê? Em que a gente tenha condições de trabalho diferentes. Quer dizer, você não pode ter o professor só em sala de aula, ele tem que ter um tempo para que essa formação no ambiente de trabalho esteja acontecendo. Um outro ponto apontado pelas pesquisas vai dizer respeito a divulgar o potencial de trabalho dos portadores de necessidades especiais nos diversos setores, que podem ser considerados possíveis empregadores dessa força de trabalho. Não vale só fazer uma educação inclusiva de qualidade, a gente precisa divulgar nos outros meios sociais, na sociedade mais ampla, né, as condições de empregabilidade desses ex-alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Em outras palavras, eles estão qualificados para vários lugares dentro do mercado de trabalho. E a gente precisa dizer para os empregadores, né, para que eles estão qualificados e que eles servem ao mercado de trabalho tão bem quanto as outras pessoas que não têm essas necessidades especiais. Bom, um outro ponto, né, que as pesquisas apontam, orientar os familiares de pessoas com necessidades especiais com o objetivo de transformá-los em ponto de apoio e incentivo. Eu também comentei um pouco sobre isso numa aula anterior, né, que diz respeito à tendência natural das famílias de superproteger suas crianças portadoras de deficiências ou seus adolescentes. E ainda ver essas crianças do lado negativo, digamos assim, né, ver o lado da não eficiência e não ver as outras eficiências que ela tem. Não ver o que ela é capaz de realizar e o que mais ela poderia estar realizando se ela tivesse outras condições no seu cotidiano. Então, essas famílias, elas precisam de orientação e elas precisam de apoio também, porque elas sofrem junto com as necessidades que as crianças apontam para elas no dia a dia. E uma outra questão vai dizer respeito aos procedimentos sistemáticos de treinamento e acompanhamento profissionalizante. Ou seja, de alguma forma a gente volta sempre para a mesma temática, a formação profissional, né? Como é que eu formo melhor esse educador da educação especial e da educação inclusiva? O que ele precisa para desenvolver melhor o seu trabalho no cotidiano? E considerar a opinião dos indivíduos com necessidades especiais acerca do processo de profissionalização no qual estão inseridos ou pelo qual já passaram. Eu também comentei um pouco sobre isso em relação a ouvir as crianças e os adolescentes com necessidades educacionais especiais. Mas agora a gente está indo adiante, está falando deles já se profissionalizando, né? E deles poderem estar falando do que eles precisam, de onde eles poderiam estar trabalhando e dos entraves e dificuldades que eles enfrentam no seu cotidiano. Então, por exemplo, tem uma professora que trabalha comigo, né, que ela tem cadeira de rodas, ela enfrenta muitas dificuldades na chegada dela à universidade, né, subir no elevador. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem muitas rampas, mas ela tem um certo receio de estar escorregando nessas rampas.
enfim, ela tem algumas limitações no seu trabalho, mas, por outro lado, ela tem outros ganhos no seu trabalho, né? Então, é preciso ouvir essas pessoas também. Bom, uma outra questão é desenvolver com as pessoas com necessidades especiais uma formação profissional mais ampla que considere os direitos e deveres desses indivíduos enquanto trabalhadores e amplie suas possibilidades de escolha vocacional. Estamos falando, de novo, da questão de profissionalização, né, e, consequentemente, de empregabilidade dessas pessoas. Se a gente está falando sobre isso, a gente tem que estar revendo toda a questão das capacidades profissionais e dessas formações diferenciadas, né? Porque tanto as pessoas ditas normais como as pessoas portadoras de deficiências, elas fazem as suas escolhas profissionais, né? Então, todas elas precisam ser apresentadas à diversidade e elas precisam de uma formação bem ampla, bem generalizada, né, que dê conta de todas as facetas desse mercado de trabalho. E também que para esse próprio mercado de trabalho, elas possam ter as especificidades de cada um. Okay? No caso da professora que eu estava falando, que é minha colega, né, que usa cadeira de rodas, ela usou muito do potencial que ela tem, da vivência dela como uma pessoa portadora de deficiência, para usar isso a favor de outras pessoas portadoras de deficiências. Fica muito mais fácil, né, o contato dela com outras pessoas. E até ela servindo como exemplo e como modelo, né, na coisa de vencer as limitações. E agora, né, um ponto que a gente já tinha comentado também, diz respeito à autopercepção, né, que as pessoas portadoras de deficiências têm de si mesmas e do lugar que elas ocupam na escola e na sociedade, né? As poucas pesquisas que existem nessa área da autopercepção mostram que a autoestima dessas pessoas ela fica muito prejudicada, porque elas percebem que a sociedade as vê como inferiores, né? Não só por elas portarem deficiências físicas, mas as pessoas da sociedade as veem como menores em termos da sua inteligência. E isso lhes causa muito mal, porque elas acabam incorporando essa imagem que a sociedade faz delas. Então, o que é necessário fazer em relação a isso, já que as poucas pesquisas apontam, né, que a autopercepção é um fator bastante crucial na aprendizagem e na formação dessas pessoas portadoras de deficiências. É necessário que a gente esteja trabalhando com essa formação emocional também, não só com a formação de conhecimentos, mas com a formação da pessoa como um todo. E por último, né, nas considerações finais dessa aula, eu queria estar lembrando a vocês que a nossa temática de hoje foi sobre as pesquisas na área de educação especial, né, como é que elas estão caminhando, né, por onde elas precisam caminhar ainda e também como esse conhecimento produzido pode estar chegando, né, ao cotidiano dos professores das escolas regulares, mas que trabalham com educação inclusiva. E aí essa problemática, embora não esteja colocada na aula escrita, é algo que a gente precisa pensar em termos de uma política maior de divulgação do conhecimento que é produzido dentro das universidades. Ou seja, esse conhecimento não chega na mão do professor, não chega em forma de livro, não chega em forma de apostila, não chega em forma de palestra. Então, ele fica sendo exclusivo de poucas pessoas que têm acesso a ele. E não só os professores necessitam que esse conhecimento chegue, mas como a sociedade de uma forma mais generalizada, né? E isso é um ponto que a sociedade precisa se mobilizar para que se construa uma política editorial que divulgue mais o conhecimento e que faça esse livro chegar à mão das pessoas com um preço mais acessível.
Agora eu queria deixar com vocês a minha dica de estudo. Queria recomendar para vocês um livro como dica de estudo, tá? Esse livro é Pesquisa em Educação Especial, dos professores Nunes Sobrinho e Nau Jorques, editado pela editora da Universidade de São Carlos em 2001. Bem, chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, né? E aproveitem a dica de estudo que eu acabei de deixar com vocês e a gente se vê numa próxima aula. Tchau! Na aula de hoje, a professora Márcia nos mostrou o que dizem as pesquisas sobre educação especial. As pesquisas em educação especial têm apontado algumas falhas na própria produção de conhecimento, mas elas têm mostrado também, né, a necessidade dos professores estarem sendo melhor formados e melhor capacitados no seu cotidiano e de que um apoio às famílias das crianças com necessidades educacionais especiais é super necessário para que essa educação aconteça com mais qualidade. Até a próxima aula!